Feche os olhos, por favor. Senhor meu Deus, Pai querido, mais uma vez estamos reunidos, ó Pai, em Teu nome, para mais uma vez aprendermos da Tua palavra, Senhor. E reconhecemos que é um Pai, dedicarmos esse tempo em prol de elevar os nossos conhecimentos. Poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, ó Pai, mas estamos aqui. Que o Senhor venha nos abençoar com a graça de aprender, ó Pai, da Tua palavra, do que o Senhor tem para nós, que a gente possa prosseguir em conhecimento e que a gente use tudo que a gente tem aprendido, Pai, para a Tua obra. Que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, Pai. Peço que o Senhor abra os corações de cada um de nós que participaremos desse momento de aprendizado, ó Pai, e também das pessoas que vão assistir esse vídeo depois. Que o Senhor conduza o entendimento de cada um, que a semente seja plantada em terra fértil, ó Pai, que possa germinar e dar bons frutos, Senhor. Continue abençoando o grupo, Pai, como um todo, Pai. Que o Senhor estabeleça a unidade entre nós, que verdadeiramente os dispersos sejam despertados, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, que eles possam se atentar às tuas coisas e priorizar, ó Pai, os momentos de estar contigo, Senhor, seja aprendendo, seja te louvando, que o Senhor coloque esse desejo no coração de cada um, que a gente se fortaleça e cresça em unidade, Pai, para honra e glória do teu nome. Abençoe o lar de cada um que vai receber essa palavra nessa noite, Pai. Que o Senhor estabeleça a bênção, prosperidade, a cura, a libertação e a transformação, Pai. Que a Sua palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas. Fica à vontade, Espírito Santo, nos use e damos liberdade a Ti para agir com liberdade em nós. Essa é a nossa oração, já te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, então, seguindo o nosso cronograma de estudos, né? Hoje a gente vai entrar na leitura da carta aos Hebreus. E por curiosidade, eu não sei se todos sabem aqui, mas Hebreus é a única carta que não se sabe ao certo quem é o escritor dela, né? Por análise e dedução, há indícios de que seja Paulo, mas não dá para afirmar isso. Não tem evidência que comprove que foi ele, né? E aqui algumas curiosidades que eu anotei. Ela a carta aos Hebreus é um dos livros do do Novo Testamento, né? Conhecida por sua profundidade teológica e uso intenso do Antigo Testamento para mostrar a superioridade de Cristo. Então, apesar de ela ser chamada carta, né, ela tem uma estrutura mais próxima de um sermão, né, de um tratado teológico, né. Quem escreveu? Como eu falei, né, o autor é desconhecido. O estilo da escrita e o vocabulário da gramática é diferente, né, das cartas de Paulo. Por isso que não dá para afirmar com clareza. Apesar de ter uma, uma linha que leva a crer que foi ele, por outro lado, a escrita dessa carta é um pouco diferente. A gente vai ver na prática que citar o Antigo Testamento também é diferente. Outros candidatos sugeridos que possam ter escrito essa carta foi Barnabé, que era companheiro de Paulo, né? Apolo também, que era um um homem conhecedor das Escrituras também na época de Paulo. Lucas ou Priscila, que também a Priscila tinha a vivência ali com Paulo, né? Essa hipótese de Lucas ou Priscila é uma hipótese menos considerada, mas também não deixa de ser descartada. Ou melhor, não é descartada. Então, fica nessa indecisão, né? De ter essa certeza de que escreveu. Para quem foi escrita essa carta, né? Foi para judeus convertidos ao cristianismo, que eram hebreus na época, provavelmente em Roma ou na Palestina. Eles enfrentavam perseguições e tentação de voltar às práticas antigas e abandonar a fé em Cristo. A data foi provavelmente entre 64 e 70 a.C. E essa carta ela menciona a perseguição, mas não o martírio, né, de Pedro e Paulo. Ela não fala da destruição do templo também, o que seria relevante já.
já que discute o sacerdócio dos sacrifícios, né? E o sacrifício. A estrutura desse livro é, é um texto que alterna o ensino profundo e advertências práticas, né? Então, é uma estrutura que, que tem uma pequena semelhança, né, com o estilo das cartas que Paulo fazia nessa questão de advertência e ensinos profundos, né? Os temas centrais. Então, vou falar alguns aqui, são os- de um título de curiosidade. Então, o novo sacerdócio é a nossa nova aliança, a perseverança na fé, são coisas que a gente já viu nas cartas de Paulo também, né? E aqui tem evidências textuais e manuscritas, né? Cópias mais antigas que foram encontradas no papiro foi foi no ano de 200 depois de Cristo. Essa primeira cópia mais antiga, né? E depois tem citada por Clemente em Roma, que é 96 depois de Cristo, evidência de circulação precoce. E sempre incluída no cânon das igrejas orientais, mas sua autoria é discutida no Ocidente até o século IV. Então, algumas informações históricas da carta, né? E apesar de a gente não saber quem é o autor, eu acho que isso acaba trazendo um pouco de. Fica um pouco disperso a gente mergulhar na história, né? Quando a gente não sabe o autor, né? Não sei se vocês têm essa impressão, mas quando a gente sabe que Paulo tá falando para a igreja de tal, tal, você consegue mergulhar melhor na história, né? Hebreus, como a gente não fica naquele suspense do que a gente espera de ler ali, né? Que quando a gente vai lendo as cartas de Paulo, a gente vai meio que acostumando com o estilo do que vai vir, né? Nas próximas cartas. Já em Hebreus, não. Como a gente não conhece o autor, gera aquele suspense na leitura, né? Como vai ser a abordagem das coisas, enfim. Então, algumas informações são essas. Eu vou compartilhar agora aquele videozinho que a gente sempre assiste junto. Deixa eu abrir aqui, peraí. Ô, Rai, só a título de. Só para ver se eu não tenho certo. Você falou que ele foi escrito entre 64 e 70 antes de Cristo? Não, depois, né? Não, peraí. Deixa eu só pegar aqui para não falar errado. Ó, ela foi escrita. Cadê aqui? Depois, tô viajando, não preciso nem ler. Que louca. Beleza. Eu falei antes? Você falou antes, eu fui anotar, falei, gente, mas não é antes. Mas deixa Deixa eu ela até terminar ver. e depois eu pergunto. Não, deixa eu até ver se eu anotei antes também, porque eu acho que pode ser que eu anotei errado. Não, tá certo, só é depois de Cristo. Beleza, então tá. Obrigada pela correção, porque eu ia passar batido as pessoas que vão assistir depois, né? Ia ficar errado ali. Peraí. Vou compartilhar a tela aqui. A carta aos Hebreus. O autor dessa carta é anônimo, e as pessoas se perguntam há muito tempo se foi Paulo quem a escreveu ou se talvez um de seus colegas de trabalho, como Barnabé ou Apolo. Mas a verdade é que nós simplesmente não sabemos. No capítulo 2, descobrimos que o autor tinha um relacionamento de primeira mão com os discípulos que estavam em torno de Jesus. Portanto, sabemos que essa carta está ancorada nos ensinos dos apóstolos. Também não sabemos quem era o público-alvo dessa carta ou onde eles moravam. O autor os conhece muito bem e assume que eles têm um conhecimento profundo das escrituras do Antigo Testamento, especialmente o enredo dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, sobre como a família de Abraão se tornou a nação de Israel, sobre como Moisés os conduziu da escravidão no Egito para o Monte Sinai, onde eles receberam a Torá e fizeram uma aliança com Deus,
onde construíram um tabernáculo onde o sacerdote fazia sacrifícios. E também sobre como eles foram peregrinos no deserto, a caminho da terra prometida. O autor espera que os leitores conheçam todos os detalhes dessas histórias. Então, muito provavelmente, o público é composto de cristãos judeus. E é daí que vem o nome da carta. Nós também temos pistas no capítulo 10 de que essa comunidade da igreja estava enfrentando perseguição e até aprisionamento por causa da sua associação com Jesus. Alguns na comunidade estavam se afastando de Jesus e abandonando a fé completamente. E isso explica o propósito e a estrutura dessa carta. Primeiro, há uma pequena introdução que é seguida por 4 sessões em que o autor compara e contrasta Jesus com pessoas e eventos importantes da história de Israel. Jesus é comparado primeiro com os anjos e a Torá, segundo com Moisés e a terra prometida, terceiro com os sacerdotes e Melquisedeque, e por fim com os sacrifícios e a aliança. E o autor tem 2 objetivos principais em todas essas comparações. O primeiro objetivo é elevar Jesus como superior a qualquer pessoa ou qualquer outra coisa, mostrando que Jesus é digno de toda a sua confiança e devoção. Mas o segundo objetivo é esse: desafiar os leitores a permanecerem fiéis a Jesus, apesar de perseguição. Em todas as sessões, ele inclui uma forte advertência para não abandonar Jesus. Então, vamos nos aprofundar melhor e ver como tudo isso se desenrola. A exaltação de Jesus começa na primeira frase da introdução. No passado, Deus falou aos nossos ancestrais de muitas maneiras diferentes, mas nesses últimos dias ele falou conosco através do seu Filho. Assim, o autor está dizendo que Jesus é superior a todas as formas anteriores pelas quais Deus se revelou a Israel. Ele então faz uma assombrosa afirmação de que Jesus é o esplendor da glória de Deus e a impressão exata da natureza de Deus. Essas metáforas indicam a maior aproximação possível entre Jesus e Deus. Então, Jesus é o que os raios de luz são para o sol, ou Jesus é o que a impressão de cera é para o anel de sinete. Para esse autor, não há Deus separado de Jesus. Jesus é Deus feito humano como filho. E é essa visão elevada de Jesus que é explorada ao longo do restante da carta. Na primeira sessão, o autor compara Jesus com anjos, o que pode parecer estranho. Por que anjos? Na tradição judaica foi ensinado com base em Deuteronômio capítulo 33, verso 2, que a Torá a Moisés no Monte Sinai por anjos. E assim, dizendo que Jesus é superior aos anjos, o autor afirma que Jesus e sua mensagem de boas novas são superiores a todos os mensageiros anteriores da palavra de Deus. E assim o primeiro aviso flui desse mesmo ponto. Se Israel foi chamado para prestar atenção à Torá que foi entregue por anjos, quanto mais devemos prestar atenção à mensagem que foi anunciada pelo Filho de Deus. E não apenas isso, mas, dado os anjos, quão notável é o fato de ele ter abandonado esse status tão alto para se tornar humano, sofrer e morrer. Em Jesus, vemos a glória de Deus e a grande humildade de Deus. Como Jesus se uniu com compaixão ao destino trágico da humanidade. Nos capítulos 3 e 4, o autor prossegue argumentando que Jesus é superior a Moisés, que liderou o povo de Israel através do deserto e construiu o tabernáculo. Jesus também é o líder do povo de Deus. Mas nele não vemos o construtor de apenas de uma tenda, mas sim de toda a criação. Então, o autor reconta a história de como os israelitas se rebelaram contra Moisés no deserto. E eles perderam a chance de entrar no descanso que Deus lhes ofereceu na terra prometida. E assim vem o segundo aviso. Se Jesus é maior do que Moisés, quão maior são os riscos que corremos se nos rebelarmos contra ele. Também estamos em um ambiente de natureza selvagem, onde temos que confiar em Deus, pois o futuro está na nova criação de Deus. Portanto, vamos nos certificar que não nos rebelamos como Israel no deserto e perdermos a oferta graciosa de Deus para entrar em sua nova criação. Nos capítulos 5 a 7, o autor compara Jesus com os sacerdotes de Israel que vêm da linhagem de Arão. Seu papel era de representar Israel diante de Deus e oferecer sacrifícios que reconciliavam ou cobriam os pecados do povo. Mas ele ressalta que os sacerdotes eram eles mesmos pessoas com falhas morais. E assim, eles constantemente tinham que oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, assim como por todos os outros. Era necessário algo mais, algo diferente. E então ele argumenta que Jesus era esse algo diferente. Ele é o supremo sacerdote, mas Jesus não veio da linhagem de Arão. Ao invés disso, Jesus era um sacerdote na ordem de Melquisedeque, aquele misterioso sacerdote rei da antiga Jerusalém. E ele aparece nas histórias de Abraão.
Também encontramos no Salmo 110 que o rei messiânico da linhagem de Davi será um sacerdote na ordem de Melquisedeque. Então, esse é o ponto principal do autor. Jesus é o maior sacerdote-rei. Ele é moralmente impecável, está eternamente disponível para o seu povo. E assim ele é superior a qualquer outro mediador entre Deus e os humanos. Assim vem seu aviso nessa sessão. Rejeitar a Jesus é rejeitar a melhor e única chance de sermos totalmente reconciliados com Deus. Então não faça isso. O que nos leva à última comparação dos capítulos 8 a 10. O autor mostra como a morte de Jesus na cruz foi o maior sacrifício, superior a todos os sacrifícios de animais oferecidos no templo. Esses sacrifícios tinham que ser oferecidos constantemente, tanto diariamente quanto anualmente no dia da expiação. Jesus ofereceu a sua vida de uma vez por todas, e foi suficiente para cobrir os pecados do mundo inteiro. E assim, o autor adverte os leitores da carta sobre se afastarem de Jesus. É como dar as costas a uma oferta grandiosa do perdão de Deus. Por que você faria isso? O sacrifício de Jesus é permanente, ele diz, e é o fundamento para a nova aliança mencionada nos profetas, onde todos os pecados são perdoados. Então, agora que o autor elevou Jesus através de todos esses contrastes, essa sessão final é o grande desafio para seguir Jesus. Então pense no todo. Em Jesus, eles encontraram a palavra de Deus. Em Jesus, eles têm esperança para a nova criação. Jesus é o eterno sacerdote deles, o sacrifício perfeito. E agora devem seguir todos os grandes modelos de fé encontrados em toda a história das Escrituras. E eles devem permanecer fiéis a Jesus, confiando que, apesar de todas as dificuldades e perseguições, Deus não abandonará o seu povo. Esse é o fluxo básico de pensamento em toda a carta. O que o autor chama aqui mesmo, no final, de uma breve palavra de exortação. Aqui estão algumas dicas extras para ler essa carta. Sempre que o autor cita as Escrituras do Antigo Testamento, o que acontece em quase todas as frases, pare. Procure a referência e leia a frase no seu contexto original. E, às vezes, você ficará perplexo, mas com mais frequência verá todos os tipos de conexões extras que você nunca teria observado de outra forma. O esforço vale totalmente a pena. Você também deve saber que essas passagens de advertência farão você se sentir desconfortável. E esse é o objetivo. Elas não estão lá para causar medo. Elas estão lá para te mostrar que rejeitar Jesus é tolice, porque ele é incrível. Todas essas advertências servem o propósito maior da carta, mostrar que Jesus é a revelação final do amor e da misericórdia de Deus. E é disso que se trata a carta aos Hebreus. Muito bem. Mais uma liçãozinha top pra gente aí. E dessa vez, agora a leitura vai ser dinâmica, né? Porque vocês viram que a gente vai ficar navegando pro Antigo Testamento. É muito legal isso, a gente entendeu no contexto, né? Então, o videozinho que a gente acabou de ver sugere que a gente faça isso. E vamos fazer isso, sim, vamos levar a sério esse estudo, fazendo esse exercício de voltar toda vez que ele trazer uma referência do Antigo Testamento e ler na íntegra o que está sendo falado ali, né? Eu acho que a carta de Hebreus, assim, eu nunca li ela nessa perspectiva que a gente está tendo agora, né? Mas eu já tenho uma pré-opinião, não sei como eu posso falar, de que é um resumo de como a gente pode evangelizar, né? Porque ele traz o Antigo Testamento, fala da supremacia de Jesus, né? Da soberania e de quem ele é, e como a gente deve seguir sem perder essa bênção que é ter ele ali em tudo que a gente faz, né? Então, acho que é um resumo de como a gente deve usar para evangelizar pessoas, né? Conhecer o contexto histórico, para saber tirar dúvidas, explicar o que Jesus fez e trazer a esperança através do que ele fez e vai voltar, né, para resgatar os escolhidos. Então, tô com expectativa disso, né, dessa leitura nova. E, bom, acho que da parte do estudo é isso. Agora, mudando um pouco o foco, eu queria saber de vocês como tem sido a semana de vocês nessa questão dos estudos, do livro também, que a gente está lendo, não sei quantos já começaram a ler o livro paralelo, né? Fala um pouquinho aí de como tem sido tudo. Pode começar alguém aí, depois os outros vão seguindo.
Uai, eu acho que ainda em Hebreus, para poder chegar nas referências que ele fala, é mais fácil estar com a Bíblia na mão, porque sempre tem as citações embaixo, sabe? Aham. Sempre vai ter já o versículo, né, o capítulo e o livro que você tem que ir. Agora, fazer isso, sei lá, ouvindo, vai ser mais difícil, porque você vai ter que Ah, parar, sim. procurar na internet o versículo que é. Então, na Bíblia já Uhum. tem embaixo, né, sempre os versículos de livros que se remetem lá no Uhum. Velho Testamento. O que eu ia fazer, não sei se para quem prefere áudio, né, por conta da de melhor absorção mesmo do conteúdo, o que eu planejei fazer para mim, fica de dica para vocês também, enquanto tá rolando o áudio, ele deu uma referência, pausa o áudio, aí pega a Bíblia física e lê aquele versículo na íntegra e volta no áudio. Eu acredito que essa dinâmica para mim vai ser mais eficaz. E aí quem quiser fazer dessa forma também fica a sugestão. Tem esse jeito também, mas digo assim, porque no áudio, né, e no descritivo que ele vai estar lendo a parte da escrita, não vai falar assim, lá em Salmos 25 versículo 5, sabe? É nesse sentido, vai falar o versículo, aí você tem que lembrar que está em Salmos e aí procurar, entendeu? É, mas é isso, a intenção é fazer isso prestando atenção mesmo. Sim, sim, Então sim. você ouviu aquilo, pausa, vai lá na Bíblia, procura ler, volta, mesmo que você esteja lendo junto, Uhum, porque isso deve ter que ser uma leitura mesmo. Mas eu uhum. falo na secção da absorção, principalmente quem dispersa na leitura, tem que ser muito guiado, sabe? Então é uma sugestão paralela. Mas assim, gente, critério, cada um Sim. escolhe o seu aí. Sugestões, duas sugestões, viu? É isso. Pode falar, gente, agora. Então, Eu não comecei a ler o livro ainda. Na verdade, eu esqueço de ler o livro porque eu estou tentando ler outro. Aí, às vezes, que eu já estava lendo, e aí, às vezes, o tempinho que eu tenho, eu pego aquele que eu tô lendo, porque eu não quero começar outro, sabe? Sem terminar um. Uhum. Mas era para falar sobre a leitura, o que mais, né? Falou? Como tem sido tanto a leitura da Bíblia quanto o livro que a gente está lendo em paralelo, Ah, e o dia a dia, o desafio, questão de espiritualidade. sim. Então, em relação à Bíblia, eu peguei como a gente leu, já acabou, né, aquela parte lá do livro que estava antes, aí eu tô seguindo um plano da Bíblia mesmo, sabe? Uhum, E aí eu tô lendo Jó. E a questão daquele desafio, né, também, de policiar e tal. Eu acho que você pode até me falar melhor por mim, porque você convive comigo, você vê como eu tô, né? Mas eu sinto que cada dia que passa melhor, né? Não que o desafio não vem, mas como a gente vai praticando, vai ficando um pouco menos desafiador, mas não que deixe de ser, né? Porque internamente eu tenho um desafio que eu faço tudo que eu não deveria fazer, mas eu na cabeça eu tô fazendo, sabe? uhum, Então é um desafio. uhum, É basicamente isso aí. uhum. Eu Beleza. estou no mesmo dilema da Dali, estou lendo aquele livro da Flávia Reis lá, Uhum, e aí eu não consegui pegar, porque eu não quero parar, porque, sabe assim? Então, não uhum, consegui começar ainda esse livro do mês. uhum, Queria terminar aquele lá primeiro. uhum. E a questão do dia a dia, a A do espiritualidade. dia a dia também, eu sinto que eu estou bem melhor, porque tudo é uma questão de hábito, né? E assim, da mesma forma que a gente se habitua com coisas ruins, também com coisas boas, né? É Uhum, porque coisas ruins que eu falo é coisas ruins de, tipo, falar mesmo, reclamar, falar de pessoas, essas coisas. uhum, Porque às vezes se torna um hábito pra gente.
como Uhum. ser humano, né? Quando você vê, você está falando, você está. E aí, com essa questão da gente estar se policiando, né? Né, com esse propósito que a gente fez, eu sinto que eu melhorei muito, porque tipo, eu estou bem mais calada, mais reflexiva, pensando mais para falar, pensando mais, não ser tão explosiva, né? De Uhum. falar as coisas assim, sem pensar. Uhum. Eu tô achando ótimo. Para mim, muito bom. Tá fazendo muito bem. Beleza, muito bom. Eu acabo ouvindo livro quando eu vou correr, mas não é sempre, porque também não tenho muita paciência não de ouvir esses livros paralelos, porque algum dia eu já ouvi isso, né? Mas eu tô ouvindo Uhum. de novo. É, não sei se é a melhor forma, eu acho que não, eu não absorvo tanto, é só pontos que vão me chamar a atenção, assim, sabe? Mas como é um livro, né, que não é a Bíblia, não tá no radar de ser, nossa, eu entendi tudo desse livro e tal, né? Uhum. É, eu acho que a questão do desafio que a gente colocou semana passada, eu vou continuar com isso. E o fato de eu sempre querer ajudar, eu agora tô mais assim, calada, entendeu? Ouvindo, do que querendo ajudar, porque às vezes a pessoa não quer me ajuda, ela só quer desabafar, Uhum. né? E aí, se a pessoa me pede, aí eu vou, sei lá, e ajudo. Se eu tiver alguma coisa também para acrescentar, né? Ao Uhum. contrário, eu tô bem mais calada. Uhum. Enfim, e muita coisa pra melhorar, né? Muita coisa pra melhorar. Uma Uhum. das coisas que chamou a atenção da pastora Marlene, né, ela falando, que eu acho que eu nem comentei, porque também daí foi cair na ficha durante, né, os dias e tal. Não Uhum. é, às vezes não cai na hora, né? Uhum. É, dessa questão, às vezes, de você ficar falando, nossa, observando os outros, né? Por que que fala assim? Uhum. Por que que age assim? Por que que tá com essa roupa? Por que que aquilo? Porque... Isso assim, gente, tá tudo bem, né? Eu não sei pelo que a pessoa tá passando, assim como as pessoas não sabem pelo que eu tô passando. E Uhum. deixar de ter esses pensamentos, sabe? Que às vezes a gente não quer colocar o nome de julgamento, mas é, né? Sim. Pra, de certo, amenizar, né, a dor. Entende o que eu tô falando? Tipo assim, né? Ah, não, eu errei, mas não foi tanto assim, porque não é um julgamento, era só minha opinião, né? Era só um questionamento, e não, né? É julgamento mesmo. Então tem muito que melhorar, sabe? Uhum. Nesse sentido, assim, que foi essa semana. E eu Uhum. tenho testemunho de gratidão, de novo, como eu sempre falo, no segundo tempo, Deus vai lá e mostra a soberania dele. Graças a Deus entrou mais duas vagas, né, para eu buscar recrutamento e seleção. E é, né, um dinheiro bom que entra, então, assim, glória a Deus, sabe? No momento que, de novo, ele supre, né? E que eu precisava Uhum. mesmo. Glória a Deus. Boa. Glória a Deus mesmo. Muito bom. Gente, eu tô meio afastada, né? Porque agora, às quartas-feiras, tem o culto da igreja que eu tô congregando, mas por assistir, porque eles deixam gravado, né? Graças a Deus. Então, assim, eu não tô lendo o livro também ainda, Rai, mas Uhum. pretendo começar acabando o Isca de Satanás, porque eu gosto de meninas aí. Eu não consigo, tem gente que consegue, né? Tem esse dom de ler vários livros ao mesmo tempo, mas eu me perco um pouco. Eu gosto de finalizar e começar outro. A Uhum. respeito do desafio que vocês fizeram, né? Assim que todo mundo se propôs, eu achei maravilhoso, fantástico. Inclusive, a minha terapeuta, a Ariane, a última sessão que eu fiz com ela, ela notou essa diferença já em mim, sabe? Ela Bem. falou, nossa, você tá diferente. Aí ela começou a falar, eu falei que a gente, né, o grupo de estudo e tal, ela falou, nossa, que bem, que maravilha, glória a Deus. Ela falou, como a Sol disse também, tem muito, todo mundo, né, na verdade, tem muito que buscar, que melhorar, que aprender, mas assim, igual a Carmen também citou, a gente fica mais assim, sabe, quieta, a gente pensa mais pra falar, e assim, resumindo, a gente fica um pouquinho mais sábio, sabe? Uhum. Assim, nesse sentido, tipo assim, se não vai acrescentar nada, você não abre a boca, Uhum. entendeu? E a gente se policia também, porque às vezes realmente acontece, você tá com pessoas, aí as pessoas começam a falar alguma coisa de alguém e você tá ali, você acaba falando junto. Então, Uhum. assim, isso é interessante e muito legal mesmo, está sendo assim, bênção de verdade, eu agradeço muito a quem teve Glória. a ideia,
mundo, ao grupo, a Deus, a tudo mais, viu? Glória a Deus. Nossa, muito bom mesmo, né? Do livro, na verdade eu tenho uma dificuldade, né? Tipo, não é nem, eu já comecei vários, já parei vários no meio do caminho. Só que eu sou muito de ler, fisicamente. Eu sou o TDAH ao contrário. Tipo, o áudio não me ajuda. Pelo contrário, eu disperso no áudio. Aí eu não presto atenção em nada. Então eu nem ouço, porque aí me dá um desespero, sabe? Falou muitas coisas e eu. Não, caramba, me perdi. Então, como eu gosto muito de, né, quando eu vou ler fisicamente, então eu sei que eu não vou terminar de acordo, né? Nem porque eu tô em outro, porque eu sei que não vai dar tempo, sabe? E aí eu nem começo. Tá errado, mas tô sendo sincera. Então, o livro é isso. O que que é mesmo? Da espiritualidade? Ah, do desafio. O desafio, sim, também, me ajudando muito. Eu tenho muito essa coisa de ajudar, mas é mais o povo de casa mesmo. O resto eu não. Não é que eu não quero ajudar. Aí eu espero pedir minha ajuda. Do contrário, eu não ajudo, não. Então, aí o povo de casa eu quero consertar, não quero ajudar. É diferente. Quero de acordo com o que eu julgo que, né, tipo, vai ser melhor assim. Só que é uma mania, porque todo mundo em casa tem isso, né? Meu pai principalmente. Então, vem herdando e eu preciso, né? Vai parar em mim daqui, não vai passar mais, né? Então, é uma prática, um hábito, como disseram aí. Mas tem melhorado muito, muito mesmo. De, tipo, não me incomodar, sabe, com o que fazem, ou melhor, com o que deixam de fazer, ou que eu tinha expectativa que fizessem. Então, esse julgamento, se não julgamento, tem me ajudado. É desafiador, mas vejo evolução, sim. Glória a Deus mesmo. Da Bíblia, eu tenho buscado, assim, sabe, algo mais pontual. Às vezes o Espírito Santo me traz, por exemplo, essa semana foi Salmo 127, aí eu fui lá e li. Trouxe passagem de Jonas também, aí eu fui lá e acabei lendo Jonas inteiro, porque é super curtinho. Então, de acordo com o que ele me direciona, também tenho buscado, que eu tenho pensamento muito acelerado, né? Então, os meus pensamentos me consomem. E aí eu tenho praticado do tipo, começar a falar com Deus, sabe? Na hora que eu tô. Não é preocupada, não é preocupada no sentido ruim, mas é um preocupada de estar, tipo, pensando, planejando, nesse sentido, sabe? Então, quando eu vejo que eu tô, né, assim, assim, sei lá, isso não acontecia nunca. Agora acontece 3 vezes ao dia. E eu falo, e aí eu começo a falar com o Senhor sobre aquilo, sabe? Ou sobre qualquer outra coisa. Às vezes estou dirigindo, enfim. Às vezes em qualquer momento. Então eu tenho buscado fazer isso e tem me ajudado também. Comecei essa semana, né? Mas eu já percebi que é como se freasse, sabe? Aqueles pensamentos que vêm numa torrencial que não dá para controlar, sabe? Então na hora que para e fala com ele é como, opa, pera, né? Sai eu e vem ele junto, não tô só eu aqui nesse monte de pensamento. É isso. Boa. Bom, para mim tem sido a questão do exercício também, de me policiar na reclamação, na comunicação não violenta, até nos pensamentos não violentos também, né? Com certeza tem me feito uma pessoa mais paciente, na verdade. E questão do livro, eu comecei a ler, e é um livro bem antigo, muito antigo mesmo. Só que é tão necessário para essa época que a gente vive, gente, que, nossa, encaixa perfeitamente nessa, principalmente nessa era da correria, né? E vou dar um spoiler para vocês, ele é o livro sobre a brevidade da vida, né? E uma das coisas que tem me chamado a atenção no livro é que ele fala assim que as pessoas vivem correndo contra o tempo para construir um futuro e não se preocupa muito com algumas coisas do presente. E quando esse futuro chega, essa pessoa talvez não tenha saúde para desfrutar do que ela gostaria, ou não tenha mais as pessoas que ela gostaria de ter para desfrutar daquilo, ou não tenha mais. Os sonhos mudaram. Então, assim, é um livro para trazer você para o que realmente importa, né? E assim, eu tô gostando muito, de verdade mesmo. Eu não esperava que ia ser tão legal essa leitura, porque o tema não me atraiu muito, vou ser sincera. Mas quando eu comecei, e assim, é um livro curtinho, né? Assim, ele, sei lá, 1 hora e meia, um pouquinho mais de leitura, se você termina ele. Mas é muito legal mesmo. Depois eu quero ver se eu consigo gravar algum vídeo nesse sentido,
porque acho que vai ajudar muitas pessoas, né, a entender, a olhar pro que a gente tem, valorizar o que a gente tem hoje, né? Às vezes não é nem questão de, eu preciso ter muito dinheiro para ser feliz, ou preciso. Não, tem uma riqueza no hoje, no agora e com as pessoas que você convive, né? Com o que você tem hoje. É isso que realmente importa, sabe? E tem, assim, tô gostando muito. Espero que vocês se sintam encorajados a ler, porque é muito legal, apesar de não ser um livro totalmente cristão, mas faz a gente ativar uma gratidão dentro de nós, né? E a espiritualidade é, tá bem, tá assim, tá normal na verdade, mas eu perguntei dela para vocês porque eu acredito que a gente pode se fortalecer mais na questão de busca mesmo, sabe? Falar assim, tá boa, mas acho que sempre dá para melhorar, né? Então, eu sinto que eu preciso buscar mais, me encher mais do Espírito Santo e tô abrindo para vocês porque é assim, deixo o convite para vocês fazerem isso também. Olhar para si mesmo e será que não dá para buscar um pouco mais? Será que não dá para ter mais 5 minutos a mais na presença por dia, sabe? Isso daí, gente, que eu tô falando me pega muito. Para mim, na verdade, mas eu tô abrindo para que a gente se sinta encorajado como grupo e aumente a nossa chama, né? Porque é o que a gente conversou no último encontro presencial. Se a gente está firmado com a chama acesa em nós, a gente espalha esse fogo. E o fogo para as pessoas ao redor não vai ser tão intenso quanto tá com a gente. Mas é assim que o negócio vai se alastrando. Aí, quanto mais a gente se alimenta, mais as pessoas ao redor se alimentam também. Isso vai se alastrando como um fogo mesmo, né? Como um incêndio. Então, fica o desafio para vocês que estão aqui. Foram pessoas que, com certeza, eram vocês que eram para estar aqui nessa noite. Deus sabe o porquê. Então, que a gente possa buscar mais, né? Nos encher mais do fogo dele para que a gente possa incendiar outras pessoas. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa paralelo? Deixa eu ver, a Cris falou alguma coisa aqui, né? Peraí. Também preciso buscar mais. É isso. É isso, Cris. Com certeza. Todo mundo, né? Na verdade. Sempre É. dá para buscar mais. Outra coisa que também ficou latejando na cabeça, né, sobre também a pastora Marlene, de gente, que conexão, né? Mais que é Wi-Fi aquilo, né, gente? E como que a gente pode chegar nisso? Então, é exatamente o que você está falando. Isso também ficou me incomodando, sabe? Uhum, Que é pouco, que sempre é pouco, eu sempre acho que pode ser mais. Mas uhum, aí vem outras coisas, e vem circunstâncias, e vem afazeres, né, cobrança, e sei lá o que mais. E acaba que você não faz, mas é isso, né? O que importa é o agora, porque a gente não sabe se tem amanhã, não sabe se tem daqui a pouco, né? uhum. E assim, uma das coisas que o bispo falou num dos cultos, foi que foi aquilo, né? A maior estratégia do inimigo é te distrair, te encher de ocupação mesmo, para você não ter tempo de fazer nada para Deus, né? Se a gente pensa assim, né? Como eu faço para ser igual a Jesus? Gente, pelo amor, olha a vida que Jesus tinha, né? Era 100% na obra, né? Tá bom, ele tinha um momento ali do carpinteiro ou arquiteto, cada um fala uma coisa. Mas, assim, é muita vivência fazendo a obra, né? É muito, tipo, largar tudo e me segue, os discípulos abandonaram as profissões deles para seguir ali e fazer a obra. Então, assim, quanto mais a gente abrir espaço na nossa agenda para ele, mais a gente vai chegar mais próximo disso, né? Só que o inimigo faz ao contrário hoje nas nossas vidas. Bombardeia de coisa, cada vez mais você tem mais compromisso, mais coisa para fazer. Tem que escolher o que você vai fazer, porque tem às vezes 2, 3 compromissos no mesmo dia. E aí, onde que entra, né? A parte da espiritualidade nossa, da comunhão com ele, né? Fica assim só na hora que a gente acorda, na hora que a gente vai dormir. Ou às vezes nem isso, né? Às vezes é para ler uma vez, todo dia um pouquinho da Bíblia, nem isso a gente faz. É muito desconexo, é muito disperso. Isso não é relacionamento, vamos ser bem sinceros, né? Isso não é. Isso é só
sei lá, uma visita rapidinho ali, isso não é um relacionamento. É como se a gente aparecesse na janelinha, desse um oizinho e saísse rápido. Depois, mais tarde eu volto. Volta mais tarde, dá um tchauzinho, eu vou dormir, tchau. É isso, né? Se a gente sente falta de relacionamento com as pessoas que a gente gosta na Terra, né? Imagina como deveria ser, acho que como Deus sente de nós, né? Nossa, hoje você não tem tempo também, tá bom. E aquela expectativa, né? Então, que a gente possa realmente levar a sério esse relacionamento. Eu falo por mim, gente, meu Deus, como eu preciso melhorar muito, sabe? E que a gente possa ter esse despertar mesmo, né? Que seja um incômodo mesmo na nossa vida e não simplesmente um monte de palavras aqui, mas que isso seja um incômodo, né? Para que a gente abra os olhos e vai fazer o que importa de verdade, né? Porque no fim das contas, a única certeza que a gente tem é que a gente um dia vai morrer e que aí vai ter um destino para nós. Essa é a nossa única certeza. O resto, você pode estar planejando uma semana de trabalho, de relacionamento, de afazeres e pode ser que não aconteça, né? Então a única certeza que a gente tem é isso, o nosso fim, que a gente possa caminhar em direção à eternidade, né? Com ele. E é isso. Quem quer falar agora? Ninguém. Então, vamos orar para encerrar. Alguém tem algum pedido específico de oração? Por alguém ou por si mesmo? Ai, queria pedir para orar pro Pereira, o pai da Mari, sabe da Mari Almas? Sei. Então, ela postou que alguma coisa de hospital. Aí eu perguntei para ela, né? Ela falou que o filho dela tá internado desde maio, Nossa. foi parar na UTI, ficou Uhum, assim, para vida e morte mesmo. uhum, E ela falou que ontem ela pediu para Deus para ele sair da UTI, que ela queria ver ela ele no dia dos pais. E uhum, aí ela falou que Deus foi tão bom que ele foi pro quarto. Mas assim, ainda tem que se recuperar, sabe? uhum, Parece que teve infarto, umas coisas assim. uhum, Então, orar por ele, né? uhum, Eu falei para ela que a gente ia estar orando. uhum, Quero agradecer as orações pela minha sogra, ela tá bem melhor. Aí descobriu que tava uhum, cheia, cheia não, né? Tava faltando um monte de vitamina. Então ela tá tomando, melhorou, né? Mudou a medicação do cardiologista, tal, pressão. Era o que tava deixando ela também bastante abatida, né? Tendo uhum, uns pensamentos estranhos, enfim. Então ela tá bem uhum, melhor. E eu queria pedir oração pela Nast, pela vida uhum, financeira, enfim, pela empresa em si. uhum. Amém. Mais alguém? É, tá passando muita coisa aqui, calma, na cabeça. É que a Sol falou, e eu não sei, faz uns dias que eu tenho no coração e eu tenho orado pela Nash, nas minhas orações especificamente. Não sei o que é, mas especificamente me veio e eu tenho orado. Já faz alguns dias já. E aí, por isso, na hora que eu fui pedir oração, aí veio muita informação. Então, né, se estenda, pode ter certeza que estará nas orações de todos nós aqui. E pedi, a minha avó, ela tá bem, mas ela tá, né, a idade avançada, ela tem esquizofrenia, então tá tendo várias crises convulsivas e tem estado um pouco mais frequente do que, né, era antes. E aí ela foi para o hospital, acho que antes de ontem, mas saiu no mesmo dia, assim, mas teve uma convulsão bem fortinha. E aí, né, para ela e para toda a família, né, que tá precisando dar toda assistência, minha tia que fica mais lá com ela, meu pai tá indo dormir quase todo dia lá, mas minha tia que também fica durante o dia, pedir força para ela aí. É, para minha mãe, que tá com as varizes, tá doendo bastante. Meu pai com a questão da coluna, questão, enfim, parte aí dos nervos. Uhum. Amém. Mais alguém? Então vamos orar? Hum, Sol, você pode orar para nós? Beleza. Fechar os olhos. Pai, quero te agradecer, Deus, por esse momento aqui.
Porque o Senhor sempre está conosco, Pai, guiando, Senhor Deus, os nossos caminhos, nossos passos, que isso também possa levar cativos os nossos pensamentos, ó Deus, para que nós possamos sempre te obedecer, seguir a tua palavra, Pai. Pensarmos antes de responder, Pai, pensarmos como Jesus faria no nosso lugar, como ele agiria, Pai, nas situações que a gente passa, porque com certeza ele passou tudo que nós já passamos aqui, Deus. E ele mesmo diz: tem de bom ânimo, porque eu venci. E nós podemos ser mais que vencedores, ó Pai, quando o Senhor está conosco. E nesse momento a gente quer colocar, Senhor Deus, a vida dessas pessoas que foram citadas aqui, ó Pai, do Pereira, na sua restabelezação, Senhor Deus, sua saúde, que ele possa restabelecer, ó Pai, que o Senhor possa abençoar ali os médicos que estão à frente, os medicamentos que estão sendo ministrados, ó Pai, para que ele tenha uma pronta restauração e possa estar no seu lar com a sua família, ó Deus. Seja também com a avó da Cris, ó Paizinho amado, que tem passado por essas crises de convulsão, que você possa, Pai, intervir também, Paizinho amado, estar com a tia dela, com o pai dela, que sempre estão ali, próximos a ela, Pai, cuidando. A gente sabe que não é fácil, porque tem que trabalhar, porque tem que fazer outras coisas, e também tem que cuidar de alguém que está ali na dependência, ó Deus, dá força para eles, ó Pai, renova, Senhor Deus, dá um bom sono, dá um bom descanso, ó Pai, durante a noite, durante o dia, enfim, para eles, ó Pai, para que eles possam estar ali auxiliando, ó Pai, sendo o suporte, Deus, que nesse momento ela precisa. Seja com a Anice também, com suas dores na variz, Senhor Deus, que ela possa ter também, Senhor, um pronto restabelecimento em relação a isso, ó Pai. O Toninho também com as suas dores, ó Paizinho amado. Que toda, se isso, Paizinho amado, for algo de angústia, Pai, de preocupação, que possa cair por terra, ó Deus. Que só possa trazer, Senhor Deus, sobre a vida deles, Pai, um renovo. Derrama teu bálsamo, ó Pai, curando, tirando tudo, Senhor Deus, que possa estar inflamado, Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor, traz a tua cura, Pai, a tua libertação de qualquer amarra, Senhor Deus, também pode ter sido feita, Pai, nós não sabemos, mas o Senhor sabe, ó Pai. Pai, te peço pela empresa, Pai, pela NAST, que o Senhor é o dono dali, Paizinho amado, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, Roberto, nas suas decisões, ó Pai, nos contratos, Senhor Deus, nos clientes, ó Pai, portas que têm que ser abertas, ó Pai, portas que têm que ser fechadas, ó Deus, que o Senhor possa dar discernimento a ele, ó Pai, que ele possa sentir, ó Pai, o Senhor falando com ele, que ele possa ouvir a sua voz, ó Pai, ser obediente a Ti e voltar, Senhor Deus, seu coração a Ti, se entregar realmente, verdadeiramente a Ti, ó Paizinho amado. Essa é a oração que eu faço, Senhor Deus, o Senhor sabe, Pai, no meu coração. Também quero te agradecer pela vida da Dona Marta, Pai, que está se restabelecendo. Nós te agradecemos, ó Pai, também pela vida dos que aqui, ó Pai, estão e que oram, Pai, por todos os pedidos que são colocados durante a semana, pelo amigo oração, ó Pai, durante o mês, que nós temos colocado também na Tua presença, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por essas pessoas que intercedem, ó Pai, por nós que intercedemos uns pelos outros. Que nós possamos estar firmes, ó Deus, cada vez mais nos capacitando, ó Pai. Seja com a mãe da Dalila também, Senhor Deus. Que tudo, Senhor Deus, possa ser para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Toda preocupação que ainda passa na mente dela, Senhor Deus, do que pode ser, ó Pai, do que ela tem. Que também, Senhor Deus, possa estar com ela, ó Pai, acalentando, trazendo à memória o que dá esperança, ó Pai, e no seu coração, ó Pai, tendo a certeza, ó Pai, estando a fé que o Senhor sempre está à frente, nada saiu do seu controle, ó Pai, tudo para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, e a Sua vontade é a que vai prevalecer, ó Pai. Então, prepara os corações, ó Deus, independente do que seja, Paizinho amado, para qualquer um dos pedidos que for aqui, ó Pai, que a Tua vontade possa prevalecer, porque ela é boa, é perfeita e é agradável, Pai. Pai, se eu esqueci aqui de algum pedido, o Senhor sabe, Pai, do que foi citado, seja com aqueles que estão vendo agora, Paizinho amado, né, nós que estamos aqui, os que vão assistir, ó Pai, no gravado, também possa entrar, Senhor Deus, nos seus lares, ó Pai, tocar os seus corações com Teu imenso amor, ó Pai, pelo presente que o Senhor nos dá, ó Pai, que foi o Seu Filho lá na cruz para morrer por nós, ó Pai. Eu te peço, Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por cada vida aqui. Que o Senhor continue nos abençoando, dando uma noite de descanso, ó Pai, para mais um dia nós estarmos na Sua presença e sim, nós te buscarmos, ó Deus, não somente por palavras, ó Pai, mas que nós possamos ter realmente um verdadeiro encontro contigo, ó Pai, de sentar e ouvir, e não somente falar, Deus, mas também ouvir a Sua voz, o que o Senhor quer para nós, através da Sua palavra, através da Sua voz, ou mesmo mais nos nossos ouvidos. Nós sabemos que as ovelhas, Pai, do Seu
Rebanhos são os que ouvem, Pai, a sua voz, a voz do bom pastor. Aumenta isso mais nos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos cada vez estar mais próximos de Ti, Pai, porque a volta de Jesus já está próxima, Pai, nós sentimos. E que nós possamos estar preparados, ó Deus, como as sábias, ó Pai, estavam esperando o noivo, ó Paizinho amado. Nós possamos ter azeite para queimar, ó Deus. No nome de Jesus, esteja com cada um aqui. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Potinho. Calma. Dali, você vai abrir, Cris? Você vai abrir? Ó. Eu Vamos lá, conseguindo gente. suspiro. Sorria, sorria, meu bem. Vai, um, dois, três. Segura, gente. Foi. Beijo. Deus abençoe. Beijo. Tchau, gente. Noite. Boa noite.